Clínica da Alma pronto para você, abençoando a sua vida, trazendo uma palavra de cura, uma palavra de transformação, uma palavra de bênção para você mudar aí o curso da sua história, porque Deus ele quer e vai mudar a sua história e por isso que nós estamos aqui. E para falar, para nos trazer, por serem enviados para trazer essa palavra de bênção para a sua vida, eu quero cumprimentar esse pastor amado, querido, com o seu topete indefectível, pastor Rogério Goulart. Pastor, saudade de você. Saudade de você, eu tava com saudade de você. Estava lá na praia. Até você agora tá com um topetinho. Deu um topete aqui, assim, mudou. Agora tá ondulado, outro. É um prazer, Sérgio, estar aqui. É uma honra. Eu também cumprimento meu querido pastor Alzair Rogério, o Rogerinho, grande irmão, grande parceiro. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, Serginho. Isso. E ele, meu amigo, voz de trovão, 5 saudações para ele assim, nosso querido Aldemar Guerra. Pastor Guerra, tudo bem? Beleza. Também o senhor pegou uma praiazinha de leve, o senhor deu uma tostada aí. Hã? Pegou, mas largou. Você deixou ela lá, né? Agora, o senhor reforçou aí o seu bronzeado moreno palmito? Igual o meu? Igual o seu. E aqui agora também, para florir aqui o nosso sofá aqui, trazendo conhecimento, entendimento, a psicóloga Edelweiss Peluso. Edelweiss, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez, né? Uma honra recebê-la aqui conosco. Honra para mim também. Que joia. Fique à vontade. Aqui a gente já começa com as brincadeiras, aí a senhora já vai mais sério um pouquinho. Tá bom. Meu pastor Guerra, o relator aqui da CEI, Comissão Eclesiástica de Inquérito, né? Ele é o nosso relator aqui. Pastor, o tema de hoje e o versículo para a gente ter por base. O tema de hoje é explicando a compulsão. Tá? Então nós vamos no versículo de Romanos 7,19, que fala assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Então Paulo aqui nos explica que muitas vezes nós temos uma guerra interna, né? A carne luta contra o espírito, e quem tem que vencer o espírito e não a carne, né? Por isso deve ser mais alimentado. Né? Com certeza, né? E hoje, sobre a questão da compulsão aqui, nós temos alguma coisa aqui sobre o toque, né? Que a nossa psicóloga aqui vai nos dar uma, assim, mais profundo, né? Isso. Aprofundar mais, né? E eu só queria ler aqui que fala que compulsão seria uma palavra camuflada para o pecado, né? Talvez em certos pontos um sofisma, né? Que entra mais, a gente vai explicar isso aqui também, caminhando em cima disso. E uma enfermidade como toque nada tem a ver com pecado. Também vai ser explicado aqui, né? Nós vamos explicar. No entanto, compulsões relacionadas à personalidade podem entrar nesse terreno na medida em que tem como força motivadora a crença de que, para ser aceito por Deus e por si mesmo, o indivíduo precisa obedecer a certas condições que funcionam como leis internas, gerando compulsão. Então, nós temos aí a questão do toque, que é a questão da parte compulsiva também. Não é? Muitas vezes a gente não quer fazer certas coisas e acaba fazendo por essa compulsão mesmo. E nessa forma aí pode gerar até um sentimento de culpa e tudo, mas nós temos a psicóloga Edelweiss aqui que vai trazer para a gente mais profundo aí, para as pessoas entenderem. Que mesmo. Então, Edelweiss, fala para a gente dessa maneira mais profunda, como o pastor Guerra aí já anunciou, né? Uma definição assim, sobre essa compulsão, para que o pessoal de casa possa se entender e apreender esse conceito. Pois não. A compulsão, ela é um comportamento gerado por um pensamento, uma ideia adversa. Então, o comportamento que alivia a ansiedade é praticado de maneiras repetitivas, né, para trazer suavização, né, uma suavidade para o tormento emocional que o indivíduo passa. Né? Então, tem o toque. Toque é o transtorno obsessivo
compulsivo. Então, inclui a compulsão, mas ela é gerada pela obsessão. Então, a obsessão é o pensamento adverso. Né? Para neutralizar esse pensamento, eu faço algo, eu tenho uma ação. Então, eu produzo aquilo e fico repetindo aquilo muitas vezes para amenizar minha ansiedade. Aí um exemplo disso aí que a gente nota, né, o pessoal de casa entender, identificar no cotidiano, aquelas pessoas que, por exemplo, para sair de casa, vão lá, conferem a maçaneta da porta, a fechadura se está trancada por repetidas vezes. Não é? Algumas situações assim, não é? Olha, aí é uma característica do transtorno. Uma característica. São sintomas. Então, este é tido como que conferência, né? Então, tem outras características que é a simetria, a exatidão. Tudo tem que estar exatamente simétrico. Postado ali, simetricamente feito. Alinhados. O banho, tem gente que tem uma condição com banho também, né? A pessoa toma 3, São 4, rituais 5, 6... Aí, que precisam ser repetidos com critérios, com muito rigor. E tudo isso traz um sofrimento muito grande para o indivíduo, porque ele tem consciência de que aquilo está errado, que aquilo não é legal, não. Ele fica escravizado, ele perde muito tempo, sabe, conferindo, se higienizando. Tem também a lavagem, né, que é o medo da contaminação. Então o indivíduo tem que se lavar e lavar coisas também. E provoca muito mal-estar com aquele com quem ele convive, né, o outro. Então, se você chega e me dá a mão, eu fico contaminada. Né? Se você bate, por exemplo, no meu braço, e aí eu tenho um conceito que tem que bater no outro também. Então, são ideias assim, sabe, dissociadas, mas que angustiam muito o indivíduo. E tem quais pessoas que carregam até álcool na bolsa, que eu já vi. Aí depois você pega na mão dela, depois vai lá e limpa com álcool. Passa um lenço umedecido, para limpar. É medo da contaminação, mas são muitos outros medos também. Em geral, ideias absurdas. Medo, por exemplo, de afogar um bebê na banheira quando estiver dando banho, sabe? Medo de se matar. Eu tenho medo de suicidar. Medo de que a mãe morra por causa de um comportamento dela. Se deixar, é uma superstição, o chinelo virado, né? Então, a gente acha graça disso, mas a pessoa que está em sofrimento acredita piamente que se ela não desvirar o chinelo, algo terrível pode acontecer mesmo. Essa palavra interessante, a senhora usou aí sobre sofrimento. A pessoa está em sofrimento. Sim. Quais são esses tipos de sofrimento, como que eles vêm, o que são o fator desencadeador aí desses sofrimentos na vida dessa pessoa? É uma desordem emocional, né? É uma angústia. Vem sabe? por fatores externos, por exemplo, processos traumáticos na vida aí dessa pessoa, talvez, algum fator que desencadeia. O que você citou acontece, né? Marcas traumáticas, mas muitas vezes imposição de regras, imposição de limites, né? Vai fazendo a pessoa ficar tão limitada que ela se angustia naquilo e não sabe sair dessa condição. Então isso aí vem, por exemplo, talvez desde criança para frente, essas marcas aí, excesso de regras já, por exemplo, na infância, já vem aí, ela desenvolve isso? Pode ser. Pode ser, e são marcas que, para serem removidas aí, é bem trabalhoso, porque ficam anos sem perceber que é um adoecimento e não se tratam. Então, isso se desenvolve. Entendem que é algo comum, né? Agravando. Né? Vai crescendo e vai se agravando. Aí vai potencializando e parte para outras questões. Aí esse sofrimento que torna obsessivo ali para a pessoa. Geralmente associa a outros comportamentos, vão somando. Então, por exemplo, se tem aquela compulsão em apagar e acender a luz,
aquilo só não traz o alívio, depois eu começo com outro comportamento de andar para frente e depois retroceder alguns passos, sempre com uma crença limitante que se eu não fizer aquilo, não vai dar nada certo para mim. Então eu fico escravizada. E o indivíduo, ele tem consciência, sabe, de que aquilo não está certo, sabe? E aí tem o sentimento de culpa. E arrependimento. Ele faz aquele procedimento e incomodado. Ele é um sofrimento a mais. Muito. Ele busca o alívio, mas não se alivia. Angustia ainda mais. Principalmente se sofre críticas, deboche. Isso arruína a pessoa. Havia um filme, muitas ou vezes há um sofre, filme, né? Esses deboches muitas vezes sofrem. Aí também já é uma consequência aí dessa na vida. Porque nós temos também que trazer para o campo, dentro da questão da espiritualidade, por exemplo. Sim. Eu ia chegar. Da nossa questão. Por exemplo, tem pessoas que têm medo da salvação, de não serem salvos. Né? Então, assim, de não serem salvos. Isso. Então, assim, busca, ou de não serem perdoados. Então, constantemente está assim, você me perdoa? Você me perdoa? Então, assim, aquele medo de que não seja perdoado e com isso vai ter uma situação de ir para o inferno, não é? Ou de que está fazendo alguma coisa pecaminosa, que isso vai gerar uma desaprovação de Deus e, consequentemente, vai sofrer as consequências dos danos disso, né? Então, até é importante a gente salientar, te cortando, a gente fazer a separação do toque e da questão do transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, né? Que a gente tem essa realidade também, né? Que uma coisa é que atua na área da personalidade e a outra é uma questão que nós abordamos aí do toque como é considerado uma enfermidade que ela precisa ser acompanhada e dependendo do nível, o grau que a pessoa ela chega, ela precisa de um acompanhamento medicamentoso, né? Pode falar. Eu quero dizer sobre essa diferença que ele mencionou, né? Do transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Então, a pessoa que sofre desse transtorno, ela não tem consciência, não. Aí que fica diferenciado. O que tem o toque sabe que alguma coisa está errada, ele vê. Que essa é a questão da personalidade que o Rogério disse. Não, o toque. O toque ele sabe. O toque sabe. Transtorno obsessivo compulsivo. Já no transtorno de personalidade, ele acha aquilo muito natural, ele é um perfeccionista, ele acha que aquilo está certo e ai de você não concordar comigo, porque fica tudo tão perfeito, tudo tão alinhado, tudo tão limpo. Tão certinho. Tão certinho, então não tem nada de errado nisso. E a pessoa não tem esse sofrimento emocional que eu estava me referindo, não. O sofrimento que o indivíduo tem é nos relacionamentos, porque ela não quer mudar, ela quer que o outro mude. Então você tem que colocar tudo alinhado como eu quero, como que eu gosto. Então, isso assim, para um relacionamento assim de marido e mulher, meu Deus, dá um curto-circuito. Com certeza. Terrível. Eu vou pedir licença a Edelweiss aqui, porque nós vamos falar com a telespectadora, ela não quis se identificar e por isso damos boas-vindas a ela, agradecendo pela participação e pela confiança também. Olá, querida, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo. Jóia. Eu estou tentando participar desde ontem, aí é para falar sobre a compulsão. Eu creio que pornografia é um tipo de compulsão, né? O quê? Que a pornografia é um tipo de compulsão. Ah, sim. Pode ser. Pode terminar. Aí, no caso... Oi? Aí, no caso, eu gostaria de saber como que funciona. Sobre a compulsão nessa questão da pornografia, é isso? Mesmo uma pessoa sendo casada, com sua esposa, a pessoa ainda tem essa compulsão, mesmo tendo uma vida sexual diária, uma vida sexual normal, e ainda tem esse tipo, né, de compulsão. Eu queria saber como que funciona, por quê, que leva a isso. Eu creio que isso também é uma questão do lado espiritual também, né? Ok. Aí eu gostaria de saber mais sobre isso. Não, ok. Minha querida, nós vamos
responder a você. Vamos passar aqui aos pastores, a psicóloga aqui vai te dar mais informações sobre esse assunto e agradeço a sua participação, viu? Que Deus te abençoe. Convido para acompanhar a resposta através do seu televisor, não é? E já pode desligar o seu telefone. Tá bom? Obrigado, Deus te abençoe. Pastores, Rogerinho, você já encheu aí? Já. Pode falar para a irmã. Posição. Você viu, senão ele ia perder até o fôlego. Esse tem sido, Serginho, uma das compulsões que tem aparecido com muita frequência. Mais comuns, né? Principalmente as pessoas que têm procurado ajuda. Muitas pessoas vivem, como a Edelweiss disse, nesse aprisionamento, mas não procuram ajuda e nem veem isso como uma compulsão. Agora, nós temos hoje, graças a Deus, um número bem grande de pessoas, e não é só de homens, tá? Mas um número maior de homens que nos procura exatamente por causa dessa questão, dessa compulsão na área da sexualidade e a pornografia especificamente. A gente precisa abordar 3 aspectos interessantes aí. O primeiro deles, como a pessoa que ligou falou, há uma questão espiritual que nós, como pastores e dentro de um ministério, não podemos negligenciar. Há uma influência demoníaca querendo exatamente fazer com que a pessoa fique presa nessa situação e, vivendo presa nessa situação, ela vai deixar de viver a vida abundante que Deus tem, vai vir junto com isso um sentimento de culpa, porque ela normalmente sabe que aquilo, principalmente se ela tem uma vida com Deus e passou pela experiência do novo nascimento, ela sabe que aquilo não condiz ou está até mesmo inserida num contexto cujos valores vão contra. Vão contra, né? Então, há uma questão espiritual que nós devemos considerar. Há também uma questão que acaba sendo até mesmo orgânica ou física. Eu quando coloco isso, porque muitas vezes a gente escuta isso como desculpas, de que a pessoa, normalmente, a pornografia vai levar a pessoa a uma outra fase, que é a fase da masturbação. Então, na maioria dos casos, a pessoa ela não simplesmente fica na pornografia, mas ela acaba usando a pornografia e se masturbando logo depois. E usa, inclusive, isso como uma desculpa de que ela precisa se masturbar porque ela tem essa necessidade física ou orgânica. Na realidade... O escape, né? O alívio. Então, não só um alívio emocional, mas um alívio físico. Então, nós temos que diferenciar essas coisas e tratar também essas coisas, trazendo, inclusive, em algumas situações, um entendimento maior a respeito do próprio corpo. A pessoa entender o seu próprio corpo, entender o processo, né, e a funcionalidade do seu próprio corpo, isso é importante. A outra coisa tem a questão da compensação emocional, né? E aí nós temos um punhado de situações que podem gerar essa situação. Então, a pessoa que ela se inicia sexualmente através da pornografia e através da masturbação, ou é exposta muitas vezes a isso. Então, ela vai ter como se ela conectasse a forma de prazer àquela situação. Aquela situação inicial. Inicial. Né? Então, qual é a referência de prazer que ela tem? A referência de prazer que ela tem foi construída em cima desse nível de relacionamento, que a maioria das vezes é um relacionamento proibido, solitário, né? Onde ela não se expõe e onde ela não tem um relacionamento com uma outra pessoa. Então, pessoas que passam por rejeição pode ter essa tendência porque ela não quer
viver de novo a rejeição e acaba entrando nesse mecanismo. Uma coisa, Rogério, eu me lembro de um atendimento que eu fiz de um rapaz, já um homem, né, a gente pode dizer assim, ele já cresceu naquele aspecto, olha, homem, para ser homem, tem que pegar todas. Sim. Você tem que ser homem assim, mostrando a sua virilidade, você tem que chegar, alcançar as mulheres, você tem que chegar, quando você crescer, você vai ser assim. O pai já ensinou, dando o conceito dele aí da sexualidade dele assim. Só que teve um fator aí, você disse, a forma como é iniciada. Esse rapaz, ele não sabe precisar ao certo, não soube precisar ao certo, mas ele, por volta dos seus 5, 6 anos de idade, o pai reuniu os filhos, homens, os colocou numa sala e colocou eles para verem um filme pornográfico. Ele tinha ali 5 ou 6 anos de idade. É uma situação que exemplifica o que você disse aí, né? E ele traz hoje até a masturbação como essa forma de alívio. Sim. Porque abriu as janelas dos seus olhos, né, através da impureza, das cenas ali vistas. Então, ou seja, e numa realidade que não poderia, vamos dizer assim, satisfazer de uma maneira normal, convencional, né, Rogério? Então, consequentemente, ele vai ser levado a esse tipo de alimento, né? Porque, de uma certa forma, abriu os olhos, principalmente do entendimento e a ação espiritual sobre uma criança que não está preparada para esse tipo de coisa, né? Então, consequentemente, ele sempre vai se sentir atraído através que já está sendo iniciado na questão do voyeurismo, que é a questão de olhar, do prazer. Que é aquilo que ele se esconde, como o Rogerinho estava dizendo. Né? Há uma outra questão muito interessante no caso da pornografia, é que em alguns momentos a pessoa ela não tem uma vivência ou não tem o hábito da pornografia, mas chega em um determinado momento ela começa a desenvolver esse hábito. Uma das coisas, e a gente vê isso de uma certa maneira, é muito comum, você procurar estímulos, porque a relação e o sexo ele passa por essa questão do estímulo. E há algumas situações onde a pessoa ela é incentivada, inclusive, a procurar esse tipo de estímulo através da pornografia. Então, no caso, por exemplo, pessoas que estão casadas, né, igual o caso dessa senhora que nos ligou. A pessoa pode não ter tido uma experiência com pornografia, mas em um determinado momento ele teve uma necessidade de buscar um estímulo fora da sua relação normal com a esposa, e isso acabou sendo um tiro que sai pela culatra. Algo compulsivo, isso, né, na vida desse indivíduo. Ele sempre vai querer mais estímulo, mais estímulo, mais estímulo. Isso. É a busca do prazer. Há estudos nos apontando as causas, por que se desenvolve esse transtorno, né? Parece ser uma falha na comunicação do hormônio da serotonina, né? Na absorção assim, cerebral. Então, não é comunicado o prazer, então vem o desconforto e pensamentos absurdos. Se a pornografia é algo assim, bem agressivo, sabe? Talvez violento, abusivo, como assistir um filme pornográfico aos 5 anos de idade, é um abuso. A criança está sendo abusada. E outros pensamentos fora da sexualidade, por exemplo, pensamentos blasfemos, tá? De morte, pensamentos de morte. Isso tem que ser neutralizado e busca-se, então, o que sente a maior falta, que é o prazer. E a sexualidade é uma fonte, starta muito disso. Daí a busca de algo que se torna vicioso. Então, são hábitos viciosos, né? Não só a pornografia, mas vários exemplos podem ser citados que são compulsivamente repetitivos. Muito bem. Meus pastores e Edelvais,
quero agradecer aqui. Nós chegamos à reta final aí do nosso programa. Lembrando que durante esse período ainda continuaremos falando sobre a compulsão. Então, você que está em casa, não perca, acompanhe aí a programação aqui do Clínica da Alma falando sobre a compulsão.